Quando você está diante de um paciente com tosse de curso prolongado, mais de 8 semanas, que o paciente não responde a um tratamento, que vem com diagnóstico ou de uma endoscopia com esofagite erosiva grau B, ou de uma pH-metria ou impedância pH-metria, assim sendo melhor, com um tempo de exposição ácida aumentado, mas não responde. Afinal, Carlinha, esse paciente é um refratário? Essa é uma pergunta muito importante, como diria a pergunta de milhões, não é isso? Por quê? Porque assim, o entendimento da refratariedade hoje mudou, Totalmente. mudou o conceito. E a gente continuar naquele raciocínio de que se o paciente não melhora, então significa que ele é refratário e aí ele pode ser indicado, por exemplo, um tratamento cirúrgico. A gente sabe que dá ruim, dá errado, né? Porque a gente tem vários pacientes retornando após um tratamento cirúrgico, num tratamento cirúrgico que não está bem feito a cirurgia, vamos assim dizer, para esse paciente, mas que não melhora do sintoma extraesofágico. É o paciente que continua tossindo, é o paciente que continua com pigarro, é o paciente que continua com a sensação de globos e, às vezes, mais frustrado, porque se submeteu a uma cirurgia, não melhorou dos sintomas e acha que a cirurgia, por exemplo, ficou mal feita. Então, assim, é muito importante que a gente esclareça isso, né? Que esclareça isso e a gente tem que entender que a refratariedade não necessariamente tem a ver com uma inibição ácida não efetiva, né? Muitas vezes a inibição ácida ela está sendo efetiva, ou seja, a proposta que se faz de uma inibição ácida, ela está se cumprindo, essa parte do tratamento da doença do refluxo, ela está sendo bem feita, mas o paciente tem o sintoma refratário e não necessariamente a doença do refluxo gastroesofágico refratário. Hoje em dia, a gente considera como doença do refluxo gastroesofágico refratária uma porcentagem pequena de pacientes que não têm inibição ácida efetiva com a medicação que está proposta para o tratamento. Quando ele tem essa inibição ácida efetiva, a doença do refluxo por si só não é refratária. O que é refratário é o sintoma, e aí a gente tem que entender por que o sintoma é refratário. Se é um sintoma refratário porque ele não necessariamente tem a ver com a questão química do refluxo, a acidez, mas a presença física do refluxo por si só, que o inibidor de bomba de prótons não inibe, né? Ou seja, o paciente tem um refluxo que é menos ácido, mas ele atinge a região, por exemplo, proximal, traz sintomas para esse paciente. É o chamado Perfeito. correlação com sintomas não ácidos, né? E então, a inibição ácida, na verdade, ela está cumprindo um papel, mas a gente tem que fazer algo a mais para esse paciente, porque a presença física desse conteúdo refluído, mesmo que não seja ácido, traz sintomas para esse paciente. Ou ele tem um componente de hipersensibilidade, ou ele tem um componente de funcional desse sintoma, ou seja, o sintoma, a doença do refluxo está bem tratada, mas o sintoma não tem correlação com episódios de refluxo. Então, os exames, a impedância, nesse caso, a impedância, pH-metria, em uso da inibição ácida, da medicação que faz a inibição ácida, tem um papel fundamental para esclarecer essas dúvidas que surgem, né? E a partir daí, a gente propor novos tratamentos, novas opções de tratamento para esse paciente, que não necessariamente são cirurgia, não é isso, Fábio? E é interessante que a nossa impedância, ela deve ser muito bem empregada para 2 universos de paciente, como Carla falou. Aquele paciente que ainda não tem um diagnóstico conclusivo, tivesse uma esofagite erosiva grau A, o paciente fez somente uma pH-metria no passado, mostrou um refluxo fisiológico, um refluxo limítrofe. Esse paciente deve interromper o IBP e deve fazer a impedância sem uso de inibidor de bomba. Mas se o paciente tem um diagnóstico prévio por um esofagite B+, por um tempo de exposição ácida aumentado acima de 6, ou numa pH-metria, ou no impedância pH-metria, esse paciente deve permanecer
pelo menos 8 semanas, mais o ideal, Cal, 12, que seja feito o IBP dose dobrada, 40 miligramas antes do café da manhã, 40 miligramas antes do jantar. Deve ser revisitado todo o conceito alimentar que esse paciente tem, todo o modelo alimentar, para que ele tenha a certeza que está aderindo a um programa terapêutico. Frente a isso, nós temos a oportunidade de ver se ele tem uma doença refratária ou se tem um sintoma refratário. Boa parte desses pacientes tem apenas um sintoma refratário que precisa de uma neuromodulação e não de uma troca do IBP. O IBP é suficiente para um controle da doença orgânica, que é a doença do refluxo. Também precisamos avaliar a junção esôfago-gástrica. Alguns pacientes, Cal, que têm uma hérnia de hiato, que estejam com regurgitação, mesmo com a supressão ácida, mas o paciente vai ter o refluxato voltando, o efeito mecânico. Ele precisa de uma avaliação para ver se tem uma abordagem terapêutica na junção esôfago-gástrica e não uma troca da supressão ácida. Temos que avaliar como é que está o esvaziamento gástrico. Pacientes que podem ter, Cal, utilizado inibidores do GLP-1, pacientes que têm uma obesidade, têm um retardo do esvaziamento gástrico. Esse paciente vai ter um refluxato por uma estase gástrica. Por ter uma estase gástrica, ele vai ter um refluxato que não é ácido, mas vai causar um sintoma. Por isso, a impedância e a pH-metria têm um sentido extraordinário na definição de conduta intervencionista para esse paciente. Não pensar simplesmente em trocar o IBP ou carimbar o paciente como um paciente refratário. Não conduzir um paciente para uma cirurgia sem uma definição do que vamos fazer para melhorar a qualidade de vida do mesmo. Então, convocamos você para poder fazer parte desse movimento que é a Neurogastro Nacional. Vamos todos unificar protocolos de investigação. A individualização é obrigatória, é paciente, é anamnese, é o dia a dia, mas nós podemos ter um racional unificado, revisitado, para que nós tenhamos o melhor tratamento possível. Um forte abraço e compartilhem nossos vídeos. Vamos lá, dê um link, dê um clique. Vamos lá, você vai gostar de mais e mais pessoas podendo compartilhar com essas informações que o NAFAD traz todos os dias para vocês. Um forte abraço. Esperamos no próximo.